Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ivan Gricuk da 5576 Marketing e hoje no Pode Harmonizar a gente vai conversar com uma dermato de respeito. Doutora Laís Borges, bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Doutora, vamos começar falando de uma coisa assim que é bem interessante do teu dia a dia. A tua clínica, ela tá um mar de celebridades, né? Teve até entrevista na Record esses dias. Não bem assim, mas estamos caminhando. Então, vamos falar um pouquinho pra gente começar da tua história, né? Você se formou em medicina faz mais ou menos uns 10 anos, Isso, fez residência em pediatria. Isso. Como é que foi essa história? Como é que você veio parar na estética? Então, a pediatria, ela surgiu na minha vida aí, né, há quase 10 anos. Depois da pediatria, já fui para UTI neonatal, então trabalhei 6 anos na UTI neonatal. E na pandemia, que foi a reviravolta mesmo que aconteceu na minha vida. E eu sempre gostei muito dessa área, né, da dermato. Mas o meu caminho, eu acredito que eu tinha que primeiro ir para UTI, né? Principalmente foi onde eu vivenciei mais. Entendi. E eu falo que foi um sonho, assim, que no início não foi um sonho meu, foi um sonho que a minha irmã, que hoje é minha sócia, foi colocando no meu coração devagar. Estamos juntas aí, já tem mais ou menos 2 anos. Show. E uma coisa que é interessante, né, eu já tive no teu consultório também na tua clínica, o jeito que você trata as pacientes, ele é um jeito diferente. Eu até comentei isso com você naquela vez. Primeira vez você acha que isso tem a ver com esse tempo de pediatria, de você falar, por exemplo, com mães ou até com as crianças mesmo? Eu acredito que isso vai muito de personalidade, sabe? Quem me conhece mesmo sabe que eu sou uma pessoa muito humilde e eu preocupo muito, assim. Tanto que todos os meus pacientes têm meu telefone particular. Ontem mesmo, a paciente que eu atendi, ela falou, Laís, hoje eu vejo a diferença, assim, entre os médicos. Como eu abracei a causa dela e como que ela estava se sentindo bem e estar ao meu lado e o que eu proponho, assim, né, no dia a dia em relação ao tratamento mesmo e afeto. Eu acho que isso é muito importante. Isso, acho que vem faltando muito, né? Sim. E você comentou uma coisa um tempo atrás comigo também, que era assim, que você começou na pediatria, né? Sim. Só que o que fez você vir assim, tipo, eu vou fazer alguma coisa na estética? Você tinha falado assim, mais ou menos nesse sentido, ó, você não tinha muita confiança em você, né? E assim, a estética que te ajudou a se sentir, tipo, mais empoderada, né? O que te levou a ser, por exemplo, essa mulher confiante, a profissional realizada que você é hoje? Assim? Na verdade, eu sou uma pessoa que eu comentei isso com você, né? Quando eu fui prestar pra medicina, eu sempre falava assim, não, eu não vou passar. Eu passei em primeiro lugar. Depois prestei, e na verdade eu queria prestar pra dermato no início, lá atrás, aos 10 anos atrás. Então já era... Sim, eu sempre quis, só que eu não confiei em mim, eu falei, não, eu não vou passar. Aí eu prestei pra pediatria, passei em primeiro lugar. Prestei pra UTI, passei em primeiro lugar. Então assim, faltou confiar e acreditar em mim, né? Você acha que se você tivesse feito procedimentos estéticos antes, ia estar mais fácil? Mais fácil como, né? Você acha que você está mais confiante para escolher alguma coisa assim? Porque você faz muito procedimento em você mesmo? Sim. Certo. E isso te traz mais confiança também? Sim. Você acha que isso te ajudou, por exemplo, foi fazer... A tua irmã, ela trabalha com estética, Sim, né? já tem 10 anos que ela trabalha. Então, digamos assim, você acha que se você conhecesse um pouco mais do meio, se você tivesse abordado mais os procedimentos antes, você acha que você teria mais confiança para ter escolhido o dermato logo de cara? Eu acho assim, eu acredito muito em promessa de Deus na nossa vida. Eu tinha que passar pela pediatria, eu tinha que passar pela UTI, e eu salvei muitas crianças. Muitas crianças. Então, assim, foi eu tenho isso no meu coração, foi um propósito de Deus na minha vida. Eu tinha que seguir esse caminho primeiro. Entendeu? Entendi. E, assim, qual que foi o momento de virada de chave? Tipo, eu vou fazer dermato. Na pandemia. Eu estava grávida, né? Então, bebês indo a óbito, mães da minha idade, eu fiquei com muito medo. Você estava na UTI? Estava trabalhando na UTI no Natal, na época da pandemia. Na pandemia? Na pandemia. E mais ou menos ali... grávida? Grávida. Mais ou menos 4, 5 meses da gestação. Eu falei, não dá mais. Preciso cuidar de mim, né? E eu nunca mais voltei pra UTI. Aí minha filha nasceu, ela tava com 30 dias de vida. Eu comecei a fazer a minha especialização em dermatologia em São Paulo. Nossa, então faz pouco tempo que você... Foi. Você e bem nessa... não tem... Em dezembro vai completar 2 anos. Nossa. E bem nessa época, a minha irmã estava procurando uma sócia. Porque o sonho dela era ter uma clínica, né? Então foi algo que, assim, eu falo que ela plantou no meu coração e Deus também plantou.
E foi nessa época da pandemia, eu falei, não, é agora. Se não for agora, não vai ser mais. E tem que ser desse jeito. Com recém-nascido em casa e vamos, né? Porque a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos. E falando nisso, você tem 3 filhos lindos, né? Você tem obrigada. o Lucas, a Laura e a Liz. Laura é um nome lindo também, né? Então assim, eu acho muito massa os teus stories, né? Que você posta os stories com eles nas festinhas, né? Tipo, fantasia de fadinha, né? Você mesmo estava fantasiada de Barbie esses dias, né? Como é que é essa conciliação do trabalho com a família? Não é fácil. Assim, eu tive o Lucas muito nova, né? Então, quando eu comecei medicina, o Lucas tinha 1 ano e meio. Fiz medicina em Brasília. E eu falo que eu não vi o Lucas crescer, né? Então, hoje eu tento ser... O Lucas, ele foi na época da UTI. Não, o Lucas, ele tem 18 anos. Você tem um filho de 18 anos? 18 anos. Tá. O Lucas tem 18 anos. Então, eu entrei na faculdade, ele tinha 1 ano e meio. E ele ficou aqui em Goiânia. Então, foi muito difícil, né? E eu não vi o Lucas crescer. E hoje eu tento ser, por mais difícil que seja, porque eu falo que a minha vida hoje, as minhas amigas que são médicas que trabalhavam na UTI, elas viraram minhas pacientes. E elas chegam lá no consultório, Laís, hoje a sua vida tá bem mais fácil, né? Eu falo, gente, não tá. Trabalhar na UTI era muito mais fácil. Porque hoje, né, você precisa aparecer, você tem que falar. Isso pra mim foi um desafio muito grande, porque o meu celular, eu só usava o celular pra postar uma viagem, uma festa, então, né, não postava o meu trabalho. Então, oi? E você é super blogueira. Ah. Né? Tipo, tá toda hora postando, eu toda tenho hora muita, coisa. assim, ainda hoje tá mais fácil, mas eu tive muita dificuldade. Então, voltando, né, à pergunta das meninas, apesar dessa vida, assim, né, cheia de compromisso, eu tento estar presente o máximo, participando, né, de tudo. E o cansaço, assim, essas coisas, é diferente? Como é que você lida com... Como é que você vê isso? Você fala em assim? relação às duas Se você tivesse que escolher, por exemplo, ficar na UTI ou a estética, o que você escolheria hoje? Hoje a estética, com certeza. Ela me preenche muito, muito. É diferente também o jeito, né, do que você lida no dia a dia, né, a felicidade dos pacientes, etc. Sim. E você acha que esse tempo, né, com a tua família, esse tempo que você está passando mais com a tua família, por exemplo, ele mudou depois que você começou a fazer a bioplastia? Mudou. Tá melhor? Tá melhor. Tá melhor. Hoje eu, né, fico mais com eles. Tenho essa oportunidade, né, de estar mais. Né, você tem uma história de vida, né, com ela como parceira, né, então assim, qual que foi o papel dela? Assim, o que ela te fez? Como que ela te fez trazer para o mundo da estética? Ela ficou lá só torcendo estética. Eu lembro o dia que eu fui prestar para pediatria. Ela falou, Laís, por que você não presta para dermato? Então, assim, foi algo que ela sempre quis para seguir junto, né? E nesses 6 anos aí, estando na UTI, ela, Laís, vamos trabalhar juntas, vamos para dermato, Gabriela, depois de tantos anos, já estou velha. Quero voltar, né, voltar e começar tudo de novo. Então ela foi eu falo que ela foi a maior incentivadora para Show, bacana. fazer essa transição de carreira, né? E aí a clínica, qual é o nome da clínica? Clínica Uni, Uni. Né? E por que chama Uni? Uni se remete à união, né? Então, união de 2 irmãs. Nós somos as sócias lá. Certo. E assim, e por que o PMMA, né? O que te levou a usar justo ele? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fui uma pessoa de querer entregar resultado, né? Mesmo dentro da UTI, não muda, né? E comecei com os bioestimuladores, né? Que a gente já usa, Sculptra, Eleva, enfim. E eu não via tanto resultado. E eu sentia que a minha paciente também, às vezes assim, esperava mais, depositava mais... Confiança, né? Que a paciente confiança mesmo, né? Então eu falei, gente, eu não consigo trabalhar, eu não consigo vender algo que não entrega tanto resultado. E aí, o que me despertou? Começar a ver o trabalho, assim, de grandes médicos que pra mim são referências. Eu pensei, gente, se eles estão trabalhando com isso, não deve ser do mal, igual as pessoas falam. E eu lembro direto, assim, de falar pra minha irmã, falar, Gabriela, eu vou lá pro meu primeiro curso, eu não te garanto que eu volto pra Goiânia e vou começar o procedimento. Eu só vou começar se eu tiver 100% de confiança. E de lá eu já liguei pra ela. Vamos organizar, porque quando eu retornar pra Goiânia, vou começar com a remodelação glútea. Eu lembro que teve uma vez que você me falou uma frase, eu até anotei a frase aqui pra eu lembrar depois, que é assim, você falou, sabe quando você tem que forçar pra ver um resultado? Aí eu falei, gente, não tem base, eu não dou conta. Eu não dou conta.
E como a minha irmã é dentista, né, ela não trabalha com corporal, então ela sempre ficava ali no meu pé, Laís, vamos vender mais corporal. Eu falo pra ela, eu não consigo, porque eu não vejo resultado, eu tenho que forçar pra ver um resultado. E eu não quero isso, né? E hoje é muito gratificante a gente trabalhar com a remodelação glútea definitiva. Porque eu falo que vai muito além da estética, né? Aquilo ali é a realização de um sonho, é um paciente que vem sofrendo bullying há muitos anos. Às vezes é uma senhora, eu tenho um público de pessoas mais velhas. Só que elas não querem aparecer na internet, né? E a gente tem que respeitar, mas eu tenho um público assim, quando os pacientes vão lá, eu mostro as fotos que elas permitem, né? E as pessoas ficam chocadas, falam... Não, eu já vi os teus resultados, é um negócio de outro mundo. E isso da idade é bem interessante de falar, porque até o Hamilton mesmo estava falando, a doutora Jéssica, a doutora Gabriela, né? Que, assim... A quantidade de pessoas acima de 50 anos fazendo procedimentos corporais e se cuidando e etc, ela tem aumentado muito. E tem muitas dessas mulheres que elas não têm nem noção do que pode ser feito, né? Então, por exemplo, me explica um pouquinho melhor, assim, o que é tratado na remodelação glútea? Como é que funciona esse procedimento? Eu sempre explico para minhas pacientes, porque elas chegam com uma ideia que, quando ela vê aquele bumbum bonito, é um produto que tá ali, é um gel. E eu sempre, quando eu tento passar a ideia que aquele gel vai ser absorvido e as microesferas que estão ali dentro da musculatura vai estimular, formar um tecido novo, um tecido que é seu, rico em fibras de colágeno, aí elas, gente, eu não sabia disso. Eu tinha outra visão. Né? Porque o mecanismo de ação é diferente, né? Então, por exemplo, no ácido hialurônico, o que acontece é exatamente isso, né? Você tem esse preenchimento, né? Pelo gel mesmo, e esse gel com o tempo ele é absorvido. Sim, e é algo temporário, que não faz uma reestruturação e não está tratando qualidade de pele, né? Isso. Então, para as pacientes que buscam melhor qualidade de pele, melhor de flacidez, de celulite, não tem nada que se compara. Eu passei pela experiência, tem aí mais ou menos 5 meses. Você tem nos glúteos também? Sim, eu e minha família inteira. E uma coisa que é interessante de comentar também, assim, as pacientes, tem muita paciente que eu escuto, né, que a gente vê falando, nossa, mas isso é o preço de uma cirurgia plástica. O PMA é caro, as pessoas não têm noção às vezes do preço, né? Tem gente que acha que é barato, mas não é um procedimento que é barato, mas ele dá um resultado diferente, né? E assim, vamos comparar com uma cirurgia, mas é um procedimento ambulatorial. O paciente sai andando, ele não precisa... O que é um procedimento ambulatorial? Você não precisa passar por uma cirurgia, você não precisa ficar internado, né? O paciente fica acordado o procedimento todo, a gente fica ali conversando, e o paciente sai andando, não precisa passar das atividades diárias. Pode olhar no espelho. Pode olhar no espelho, né? Então... Eu tava conversando sobre isso com o Dr. Sem Eduardo. cortes, Você né? chegou a ver Sem cirurgia. O capítulo com o Dr. Eduardo? Não, não. Nós teve uma conversa que a gente estava tendo, que ele falou assim, olha, Ivan, na cirurgia plástica, você precisa, sei lá, 60, 90 dias para recuperação, para você começar a ver o resultado. Não, e o tanto que o pós é difícil, né, Ivan? É muito complicado. Sim, nos glúteos você não pode nem sentar por um tempo, né? Sim. Então, a diferença é muito grande, né? E, assim, você fez diversos cursos, né? Você fez a Mariana Ribeiro, a Tabita Nunes, Fernando Bortoloso, recentemente. Como é que você vê a importância dos cursos para o médico usar um PMMA? Eu tenho muita... Quem me conhece sabe que eu sou muito estudiosa e tenho muita gratidão em estar, né, aprendendo cada vez mais. Eu acho que quando você... Acho que isso é muito importante, não é fazer um curso e pronto, acabou. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente está levando segurança e resultado para o nosso paciente. Então eu busco muito isso, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E, assim, uma das coisas que eu costumo comentar também é assim, o procedimento é definitivo, o produto é definitivo. Sim. Então a tua responsabilidade como médica, por exemplo, de usar um produto definitivo, ela também é grande. Grande. Né? Então quanto mais capacitado você tiver... Com certeza. Com certeza. E a gente sabe hoje que as complicações estão muito relacionadas a essa questão de técnica dependente, né? Então, você usando um produto certo, um produto confiável, um ambiente adequado, uma técnica correta e com um volume adequado, nós não... são benefícios, né, que o paciente colhe. E quais são esses benefícios da remodelação glútea? Me conta. Firmeza de pele, né, melhora do volume, melhora do contorno, melhora da celulite, melhora da autoestima. Então... E você com essa carinha de 15 anos, você tinha celulite? 15 anos. Muito. Sempre foi, assim, um desafio. Sempre fui, assim,
Fazia de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Eu falo pra todos os meus pacientes, gente, acredite em algo que, assim, transforma. É só passando pela experiência mesmo, né? Teve uma paciente uma vez que a gente viu, que ela falou, nossa, eu já gastei, assim, umas 10 vezes o valor desse procedimento com creme, com tratamento disso, daquilo. Não adianta. E, assim, eu fiz esse procedimento e, assim, eu já saí na hora sem celulite. Não existe, né? Na verdade, a gente sabe que o PMMA, ele é mais bioestimulador do que preenchedor, propriamente dito, né? E não existe bioestimulador. Como é que funciona isso? Como é que ele é mais bioestimulador do que preenchedor? Porque a função dele em si é produzir um tecido, né, com fibras de colágeno. Então, é mais bioestimulador do que preenchedor. Porque quem olha na internet acha que nós estamos realizando um procedimento apenas para volumizar. E não é. Os ganhos são infinitos, né? E não é só volume. É contorno, é qualidade, né? E essa qualidade, ela é devida ao quê? Assim, com você como dermato, assim, que tem uma experiência maior disso. Por que acontece isso? Por que tem essa formação de colágeno? Tem pesquisas que já mostram que é por pelo menos 5 anos essa formação de colágeno. Tem médicos que falam assim, olha, as minhas pacientes, por exemplo, o Shakur, né? Ele tem uma paciente de 15 anos, que tornou um caso famoso que ele publicou no livro, né? Então, assim, uma paciente de 15 anos que fez o tratamento, o bumbum dela tá lindo, maravilhoso, o restante do corpo deu aquela caída, mas o bumbum tá lindo, maravilhoso. As microesferas, elas ficam como se fossem encapsuladas, né? Então, o nosso organismo, ele não vai conseguir degradar. Explicando assim, de uma forma bem simples. Então, elas estão ali e o estímulo colágeno permanece. Lógico que nós vamos envelhecer, só que a região que fizemos todo o procedimento, ela vai envelhecer de uma forma bem mais lenta, né? Então, essa foto do Shakur representa muito bem isso. Qual foi o caso que mais te comoveu no teu consultório de estética? Eu fiz uma remodelação numa paciente pós-bariátrica e ela perdeu, na verdade foram 2 casos que me marcam muito. Ela perdeu aí quase 70 quilos. Então, ela disse que o casamento dela estava acabando e ela fala assim, Laís, você salvou o meu casamento. Isso é muito gratificante. E o outro caso é uma senhora de 70 anos que falou, Laís, eu nunca tive coragem de tirar a canga na praia. Não é agora não, isso é desde a época da adolescência. Realizamos a remodelação. Quando ela voltou, no retorno, né, de 90 dias, ela voltou pra mim com 3 marquinhas de biquíni. Que massa. Não esquece isso. Ficou trocando de biquíni na praia, só pra Ficou ter mais trocando de biquíni na marquinhas. praia. Então, assim, isso é muito gratificante, né? É muito gratificante. É muito massa. Tem casos maravilhosos, né? Tem um caso do Dr. Marcos Rabelo, não sei se você acompanha, mas que ele fez um tratamento em gêmeas, né? Então, as 2 gêmeas, elas tinham uma cicatriz gigante, um T gigante no glúteo, que era uma cicatriz de vacina. E aí ele conseguiu com técnica de subcisão, etc. Foi um negócio absurdo, foi fantástico. Né? Então, assim, elas já eram um pouco mais de idade, elas nunca tinham usado biquíni também. Foi um negócio doido na vida delas. Foi muito, muito bacana de acompanhar também o caso. Né? E ter esses casos é muito importante, né? Para você poder mostrar para as pacientes que vão lá e etc. E como médica você não pode geralmente mostrar muito, né? Que você tem várias restrições. Sim, a gente tenta assim, né, no dia a dia mostrar, para as pessoas conhecerem o trabalho também. Sim, né? Então, mas é interessante, muito interessante a gente falar sobre isso, né? Porque assim, tem muita coisa que dá para resolver, né? Então, até associações de técnica mesmo, né? Aparelhos diversos, então às vezes a pessoa tem uma cicatriz, às vezes tem alguma outra coisa, às vezes uma flacidez que dá para tratar de uma outra maneira, né? O Dr. Riso mesmo, ele associa mini-lipo a alguns casos. Então tem vários tratamentos também que você pode adicionar nisso, pra né? gente entregar mais resultado. Né? E como dermato, por exemplo, você consegue ter uma gama de... Você tem uma gama de conhecimento de pele também interessante, né? Para tratamento de manchas. Mas, Ivan, eu falo uma coisa, assim, a remodelação com o PMMA, ela entrega tanto resultado. Quando a gente chega no resultado final, a maioria dos pacientes não querem mais nada. Fala, já estou satisfeita. É muito resultado que entrega. É só vivenciando isso, né? Pra ver como é. Como é que você descreveria esse momento, assim, da paciente finalizando o procedimento feliz? Gratidão. Elas me abraçam e falam, vou te amar pro resto da vida. Que massa. Gratidão. E isso pra mim é muito importante, né? Muito importante. Show. Eu falo que a remodelação, ela vem preenchendo o meu coração na dermato. Que frase massa. E hoje é o que eu mais faço, né? É o que eu mais faço. É uma carreira pequena ainda, né? Não tem 2 anos que eu estou.
E nesses 2 anos, 1 ano já de remodelação, então... E eu lembro que logo depois que você fez o curso, eu fui na clínica, eu tinha acabado de abrir a clínica Sim, praticamente, e você tava conversando, você tava meio receosa, assim, de tipo, será que as pessoas vão aceitar o procedimento, né, etc. Porque você migra da pediatria para dermato e para para remodelação com algo que ainda é tão polêmico, né? Então é complicado. E assim... Querendo ou não, a gente fica, né, assim, preocupando com o que as pessoas vão pensar de mim, né? Só que quem me conhece há muitos anos, assim, Ivan, eu tive várias amigas médicas e que chegaram até mim, falaram, só de você estar trabalhando com o produto, eu tenho certeza que é um produto confiável. E eu começo ali na consulta a querer explicar, não precisa explicar, eu tenho amigas que falaram assim, não precisa explicar, já me passa aí os pedidos de exame, vamos organizar logo, porque elas confiam muito em mim, né? Então, vários falaram isso, nossa, a Laís está trabalhando, então não deve ser o que isso faz uma diferença gigante no dia a dia eu ouço aí, né? né? Porque eu falo que hoje nós estamos vivendo uma fase assim, que os médicos estão divididos aí em 3 grupos, né? Nós temos os médicos que já trabalham com o produto, sabe, né, da segurança, do resultado, aquele grupo que ainda, né, assim, não quero omitir a opinião, está estudando mais, super respeito, né? E aquele grupo que não estuda, né, não busca o conhecimento e sai disseminando achismo, fake news. E eles são formadores de opiniões, né? Então, eu acredito que tem... Não sei se eu posso falar isso, mas eu acredito que tem um interesse comercial muito grande atrás disso, sabe? Tem várias coisas que a gente sabe que envolve, que existem, né? Assim. né? E, assim, esses médicos, por exemplo, que estão acompanhando, né, esse movimento todo, assim, digamos, o que você diria para um médico que está observando isso, que está observando esse movimento da bioplastia crescendo, né? Um evento, por exemplo, teve o BIOS agora, que teve foi quase, muito bom. Teve quase 400 médicos, tem cursos e mais cursos. Você foi num curso de imersão da Fernanda Bortoloso, com secção de cadáver, né, para você ver os planos certinho, um monte de coisa. O bonde desses médicos está passando, ou você acha que... Está passando. Com certeza. E eu falo sim, sempre. Já algumas amigas que estão na área, eu já convenci, já estão se organizando para fazer curso. Eu falo, gente, quando os médicos começarem a trabalhar e ver o poder desse produto, eles vão falar, por que eu não comecei antes? E você tendo uma técnica correta, sabendo o plano, usando, né, o volume adequado, não vou falar, não tem complicação. Qualquer procedimento pode ter complicação, né? Mas se tiver alguma complicação, são complicações tratáveis. E a internet fala totalmente diferente, né? E eu não tiro, eu falo para meus pacientes, eu não tiro a razão de vocês. Porque se eu fosse uma pessoa leiga, eu teria medo também, porque, né? Esses dias mesmo, a gente viu um vídeo, né, que o pessoal estava compartilhando por aí, de um médico que ele estava ele fez uma cirurgia absurda para tirar um nódulo no lábio da paciente. Eu vi hoje um médico tirando no bumbum um nódulo. Você não tem que fazer uma cirurgia para remover um nódulo. Nós temos outras formas de tentar, né? Então é muito complicado. E qualquer outro procedimento também de preenchimento, ele podia causar nódulo, né? Sim, o bioestimulador, o Sculptra eleva. Né? Então, assim, essa coisa toda é muito interessante. E eles levam para a internet de uma forma, assim, assustadora. Né? E ainda tem gente, né, as pessoas que não conhecem, que não estudaram sobre isso, elas confundem muito PMA com silicone industrial. Eu tive uma paciente que, ela não mora no Brasil, ela entrou em contato, fizemos uma consulta, e ela queria fazer um refinamento, que ela não gostava muito do bumbum, e disse que já tinha realizado esse procedimento, acho que na Colômbia, há uns anos atrás. Fomos fazer uma investigação. Ela me falou com toda certeza, doutora, eu tenho PMMA. Falei, não, vamos checar isso direitinho. E ela tinha silicone industrial. Tem uma coisa que eu ouvi num curso, eu não lembro quem que foi o médico que disse, mas ele estava falando, a pessoa estava falando na palestra, né? Ela estava falando assim, olha, muita coisa que acontece que as pessoas, por exemplo, os radiologistas mesmo, eles acham que é PMMA. Por quê? Porque a paciente chega e fala que é PMMA. É uma paciente dessa mesmo. Se ela tivesse alguma complicação, ele ia chegar no pronto-socorro e falar, não, eu tenho PMMA no bumbum, né? E aí
Uma das coisas que até eu acho que foi a Mariana Rinaldi que falou. Uhum. Ela falou assim, e quanto que você pagou no procedimento? Porque se a pessoa paga pouco num procedimento desses, assim, primeiro, o médico ele tem, assim, são pelo menos 6 anos de curso, Uhum. né? Para você fazer especialização tem mais coisa, e para você fazer pós, e para você não sei das quantas, aí prova de título e curso disso, curso daquilo. É caro pra caramba ser médico. Né? Então, assim, você vai fazer um investimento procedimento muito alto. você vai fazer um procedimento definitivo, que aquela paciente, queira ou não, ela meio que casa contigo, porque se acontecer qualquer coisa, é tua paciente. Com certeza. Né? Se o procedimento é definitivo, o produto tá lá e foi você que colocou, a responsável é você. Então, assim, não teria tantos... O doutor Eduardo Nunes, ele comentou, se, assim, pela quantidade de médicos fazendo esse procedimento, se fosse um negócio realmente perigoso, ia ser uma pandemia disso. Com certeza. Ainda mais agora, a gente vive um marco histórico, né? Nunca teve tantos médicos trabalhando com o PMMA. Uhum. Então, assim, essa coisa toda, essa situação toda, por exemplo, acontece muito por quê? Porque tem gente que fala, não, ó, eu tô aplicando PMMA, né, tipo, a pessoa vai, sei lá, tipo, nada contra o salão de beleza, mas, por exemplo, a pessoa vai no salão de beleza, vai fazer um procedimento nos glúteos do partido do fundo. Tem um artigo, né, publicado, inclusive a doutora Fernanda Bortoloso até nos informou que eles já entraram em contato pedindo pra alterar, porque eles... Na verdade, alterar não, ela falou que é pra escrever mesmo, em cima do artigo, que aquilo é fake. É um artigo que, se você coloca lá, PMMA complicações, esse artigo vai aparecer. E fala que a moça colocou o produto no salão de beleza. E lá no artigo, eles falam que é PMMA. Só que eles não colocam a lâmina. Então, ela entrou em contato, pediu pra eles se retratarem, querendo avaliar as lâminas, e eles não colocam, entendeu? Isso é muito complicado, né? Isso é uma coisa interessante que você citou, porque a lâmina ela fica bem diferente, né? A lâmina da radiografia. Com certeza. Então, assim, no PMMA ele fica... Você quase não vê o produto, na verdade, que ele se atrela às fibras, né? Sim. Mas o silicone industrial ele fica parecendo um fogo de artifício, assim, na bunda, vários pontinhos, etc, né? Então, assim, dá para identificar com muita facilidade, né? Então, até a doutora Tatiana Fagnani, por exemplo, dermato também, ela costuma mandar, por exemplo, quando ela está com uma desconfiança de algum paciente, ela manda para o radiologista um exemplo de como é o silicone industrial e como é o PMMA. Né? Então, tem muito médico já fazendo isso, que eu já ouvi outras pessoas falando também. E acho que tem muito radiologista já que está ficando mais esperto, né? Porque, assim, não é a mesma coisa, né? O PMMA ele só é vendido para médicos, né? Então, assim, a pessoa tem que ser médica para poder comprar. Né, se, por exemplo, a tua irmã, que é dentista, né, ela pode comprar o facial, mas se ela vai comprar corporal, ela tem uma restrição de quantidade, ela tem que assinar um termo responsabilizando, o lote do produto é vinculado ao CRM ou CRO no caso da dentista, então se for pego aplicando no glúteo, é preso. Né? E o paciente tem que procurar também, né? Saber o profissional capacitado. Isso é muito importante. Exatamente. Estudar antes de fazer o procedimento. Do mesmo jeito que as pessoas estudam para fazer uma cirurgia, né, por exemplo, se você vai fazer qualquer tipo de cirurgia, você vai pesquisar sobre o médico. Né? Então, assim, não é uma cirurgia, é um procedimento realizado em consultório que você sai no mesmo dia, tipo, 1 a 2 horas depois, andando tranquilo, etc., tudo certo, só que é um procedimento definitivo. Então, assim, tem que ter esse estudo, essa busca também. Né, eu falo muito assim para minhas pacientes, não são vocês que me escolhem, eu escolho vocês. Eu só realizo, Ivan, a remodelação glútea naquela paciente que confia no que eu estou falando e acredita. E se chega uma paciente com dúvida, por exemplo, o que você fala para ela? Eu já teve pacientes que eu falei, nós não vamos realizar agora o procedimento. Aí eu encaminho artigo, sabe? Eu também digo, por exemplo, essas pessoas os médicos, né, que trabalham há muitos anos, o Shakura, a Fernanda, segue esse perfil, começa a ler mais sobre, e quando você tiver confiança, a gente faz a sua remodelação. Eu já neguei. Porque não adianta só eu confiar. O paciente também tem que confiar no procedimento e no produto, né? Depois, então, se ele tem uma gripe, espirra, sim, a culpa é do PMMA. Né? Pois é. Tanto que minhas pacientes, assim, eu nunca tive uma paciente que me deu trabalho nenhum por alguma incerteza, coisa, né? Entendeu? Não existe isso. Na minha clínica não existe isso. Porque eu escolho as minhas pacientes.
Falando em paciente, né? Tem pacientes que acompanham uma tonelada de médicos, né? E desses médicos que fazem bioplastia, etc., mas elas ainda têm receio sobre o produto e o procedimento. Né? Como médica, como dermato, assim, o que você diria para esses pacientes? Primeiro, procurar uma pessoa capacitada, né? E hoje nós estudamos muito, né? Tem muita publicação a respeito do produto e a gente sabe que é um material seguro, né? Então, hoje a gente tem um produto completamente diferente do que a gente tinha algum tempo atrás, né? E antes não tinha essa vigilância na fabricação, né? Quem iria aplicar o produto, onde iria aplicar. Então, hoje 2006, a gente vive uma nova era. Desde 2006, já vai fazer 20 anos, praticamente. Né? Então, há 17 anos, o produto ele é totalmente regulamentado pela Anvisa. Sim. Só indústrias farmacêuticas com um rigor de qualidade absurdo podem produzir isso. Né? Então, assim, você chegou a visitar alguma fábrica já? Não, eu quero ir. É bem bacana, vale a em pena. Anápolis, né? Porque assim, a fábrica do Biosymmetric, por exemplo, ela tem, assim, até o ar é purificado. E você tem graus de ar diferentes, por exemplo, eu acho que é com letra, né? Mas, eu quero por até exemplo, me organizar para, acho que mostrar isso. Os pacientes, então, assim, você entra o corredor ele tem um grau específico, e aí dentro de cada sala tem um grau mais limpo do oxigênio ainda, e o fluxo de oxigênio lá é maior do que no corredor, porque não entra ar, só sai ar. Tem um purificador de ar imenso, que é quase uma sala. É um negócio assim, parece que você tá, tipo, numa nave espacial, né? E até a roupa de astronauta o pessoal veste lá, parece ser bem engraçado. O controle de qualidade é sem noção, é Antes absurdo. o paciente poderia, né, chegar numa farmácia de manipulação e sair com o produto. E não tinha vigilância. Não tinha vigilância no controle mesmo, né? Dessa homogeneidade, dessa... Exato, né? Que são os 40 micras. As 40 micras, né? A superfície lisa. Então, não tinha isso. Né? Então, e qual que é a importância dos 40 micras, assim, pra... Eu sempre explico pro meu paciente, que eles chegam, migração. Eu falo, gente, não existe. Lá no meu computador eu tenho a foto, né, da avaliação ali microscópica, mostro as microesferas, explico, falo o tamanho do macrófago, a esfera ela é grande para o macrófago, então o macrófago ele não vai conseguir fagocitar e levar para a corrente sanguínea. Então isso não existe, né? Isso não existe mais. Só que as pessoas só têm esse conhecimento a partir do momento que você fala, não, eu quero aprender sobre o PMMA. Né? Porque antes de trabalhar, quando alguém falava PMMA, não vou mentir, era Algo do Mal e André Surak. Eu juro. Eram essas duas coisas que vinham na minha cabeça. Nossa, a gente postou um vídeo esses tempos no PMMA. Não sei se você já tá seguindo. Eu vi daquela... Nossa, da Mayra Cage. Nossa, aquilo foi muito doido. O dia inteiro daquilo. Eu até publiquei no meu Instagram, porque eu não dou conta. E assim, tipo... E tem muita gente que ainda acredita nisso, né? Com certeza. E essa parte de desmistificar isso, assim, tem cada vez mais médicos fazendo procedimentos, tem cada vez mais cirurgiões plásticos, tem cada vez mais dermatos. O Ivan Hollenberg, que é um dermato famoso lá de São Paulo, né? Eu ouvi ele falando, cara, hoje 90% das minhas pacientes eu recomendo PMMA. Né? Porque não tem nada, que nem você falou. É incomparável. Não tem nada que dá o resultado desse negócio. Né? E é seguro. As pesquisas científicas mostram isso, e não é um paciente, 2 pacientes. Não é achismo, né? Não é seguro e pronto. É ciência, igual eu falo, gente, com a ciência não se discute, ponto final. A pesquisa do Shakur, que a gente cita muito no podcast, porque é um negócio absurdo, são 3 mil procedimentos praticamente, quase 2 mil pacientes. Então, assim, é muito procedimento. E eles foram acompanhados em 10 anos, tá para sair um de 15 anos, uma atualização dessa publicação. Eu tô ansioso para ver os resultados também, que deve ser bem bacana também, parece que eles pegaram mais casos ainda. Então, assim, são muitos casos. Tem pesquisas que citam 60 mil casos, 80 mil casos, e pesquisas que são publicadas no mundo inteiro, não é só no Brasil. Né, que a gente tem uma coisa da publicação, o Dr. Honório Menezes estava explicando que as pesquisas que são publicadas no exterior, muitas vezes elas carregam um peso maior, elas são muito mais difíceis às vezes de você publicar, mas às vezes elas carregam um peso maior. Inclusive é interessante para a comunidade externa saber isso, né, para a comunidade dos outros países saberem isso. E assim, uma coisa que é interessante do PMMA brasileiro
tem vários médicos comentaram sobre isso, mas eles não foram mais a fundo, né? O PMMA brasileiro ele tem uma coisa que é origem sintética. Essa palavra sintética, as pessoas costumam levar ela para o lado ruim, né? Então sintético é ruim, né? Como se fosse uma comida sintética. Mas no caso, por exemplo, de um procedimento de estética, né, você tem um veículo, por exemplo, de origem animal, como é nos Estados Unidos, o Belafil, que é o PMMA, que é aprovado nos Estados Unidos, é aprovado na Europa, que foi inventado na Europa, inclusive, pelo Lamper, né? E você tem no Brasil o veículo, por exemplo, do Biosimetria, que é a carboximetilcelulose, né, que é um veículo sintético. Sintético, nesse caso, significa que foi criado em laboratório, né? A E é um veículo de outros produtos que, né, que a gente já trabalha. Etc, né? Sculptra. E é usado até em sorvete, né? A gente come esse veículo, né? O corpo absorve esse veículo. Então, assim, qual que é a diferença, assim, por que sintético em alguns casos é ruim e sintético no caso do PMMA é bom? Hoje nós temos outro veículo, né? Então a gente utiliza a carboximetilcelulose e no passado era o colágeno bovino, e que fazia muitas reações alérgicas. Que ainda é usado nos Estados Unidos e Europa, que ainda né? é, né? Utilizado lá. Então isso causava muitas reações alérgicas nos pacientes. E a gente não vive isso mais. Então é explicar para os pacientes, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal tem que fazer, Estados Unidos e Europa, eles têm que fazer até um teste, né? Que eles fazem uma injeçãozinha. Sim. Né? E com o PMMA, né? Com a carboximetilcelulose, a gente não precisa disso. Então, nesse caso, por exemplo, no caso do Brasil, esse sintético é bom. Com certeza. Doutora Laís. Oi. Né? Então, assim, que papo massa, né? Que massa ter você aqui, que bacana ter você aqui, tua história é maravilhosa. Eu queria que você tivesse contado um pouco mais dessa tua história, né? Porque, assim, tem muita coisa que eu acho que muitas pessoas vão se conectar. Então, assim, eu acho que o que você mostra no teu Instagram, muita gente acha, não, essa doutora é blogueira, não sei das quantas, mas você me falou aqui que você teve uma dificuldade absurda disso, né? E, assim, provavelmente tem muito médico que fala, caramba, eu duvidei, assim, nunca na minha vida eu pensei que a doutora Laís tivesse dificuldade no Insta. Esses dias uma colega de profissão foi lá na clínica, ela falou, Laís, quando você postou, você estava começando a especialização em dermato, e eu não falei pra ninguém, Ivan, pra ninguém. Ela falou assim, você não faz ideia, essa foto sua, ela rodou tanto a WhatsApp aqui em Goiânia, e as pessoas falavam assim, ela pode estar ficando louca. Porque é algo que ela está consolidada, né? Ela fez 2 residências, sofreu muito, né? E que é toda uma carreira já, É toda né? uma carreira, né? E ela ainda praticamente nem saiu do puerpério. Minha filha tava, né? Ainda era recém-nascida. E foi muito desafiador. Muito desafiador. Eu vivi momentos difíceis, não vou mentir, né? Porque é uma montanha russa, principalmente nesse início aí de carreira, né? De você... se transformar em empreendedor do dia pra noite não é fácil. Não é fácil. E eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa tímida. Então, eu lembro que o primeiro marketing que nós contratamos lá na clínica, eu virei pra ela e falei assim, olha, você não espera eu pegar o meu celular e fazer isso, porque eu nunca vou fazer isso. E hoje estou aí, né, gravando um podcast com o Ivan. Pois é. Mas assim, não é fácil. Não é fácil. A gente passa... A vida no Instagram é muito linda, né? Você tá produzida bem todos os dias. Não, e o pessoal comenta muito das minhas viagens, você sabe, né? Comenta. Tipo, nossa, eu queria tanto viajar tanto quanto você, só que eles não têm noção do que é viajar. Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas... Não é todo dia que você está bem, né, Ivan? E dá dor nas costas viajar avião, né? Dá. Nossa. É desconfortável. Mas assim, doutora, muito obrigado pela presença. Tá? Foi ótimo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Mandar beijo pra Xuxa? Falar uma mensagem final? Assim, eu acho que é um recado para os colegas médicos mesmo, né? Não tô aqui falando para ninguém, você tem que trabalhar com PMMA, mas abrindo devagar a cabeça, né? Porque é um produto incrível. Incrível, e você sabendo, você trabalhando com responsabilidade, né? De uma forma correta, você e seu paciente. É só ganho. Ganho. O mais engraçado, eu tava vendo uma palestra. Você chegou a ver a palestra do Tanguy no BIOS? Não. O Tanguy, ele é ortopedista. Minha vida tá muito corrida, eu não tô conseguindo. O Tanguy é ortopedista. Nada. Aí ele tava contando assim: gente,
eu cheguei lá no consultório de ortopedia e tal, e eu tava fui falar pro médico, comecei a fazer preenchimento com PMMA, ele falou, tá doido, como é que você vai fazer esse preenchimento com esse produto, esse negócio não sei das quantas, não sei dos que, vai matar todo mundo e tal. É uma bomba relógio. Ele olhou pro cara, que é ortopedista também, e falou, você sabe que você usa esse negócio todo dia, né? Ele falou, não, que uso, não sei das quantas, você já viu o que é o produto usado no cimento ósseo? Sabe o que eu fiz esses dias? Eu atendi um ortopedista tem umas 3 semanas. E ele foi para fazer uma toxina botulínica. Não falei que eu trabalhava com remodelação glútea, né, com preenchedor definitivo. Falei, olha, eu queria saber da sua experiência, como que é seu dia a dia em relação ao polimetilmetacrilato. Ele, não, isso faz parte da minha rotina. Nós utilizamos para fabricar prótese, né, e também como carreador de antibiótico no caso de uma osteomielite. Eu falei, que legal. E qual a concentração? Então, assim, concentração 4 vezes maior do que, do que nós utilizamos. 90 e tantos por cento do cimento ósseo. Grandes volumes. Eu perguntei, é pouco volume? Não, grandes volumes. Aí, pra você ver tanto que as coisas mudam, né? Quando a gente fala em estética. Na estética é o do mal, é a bomba relógio. E a gente usa ele em outras áreas, né? Sim. Aí eu falei, que legal ouvir isso de você, de um ortopedista. Porque a gente ouve, né? Quando a gente vai estudar, tudo. A gente, né, lê os outros médicos que trabalham nos falam, mas ouvir isso de você, que isso faz parte, que você não tem complicação, isso é muito importante pra mim. Isso me dá mais segurança, né, de continuar trabalhando. Foi ótimo. E a determinação da Anvisa em relação à quantidade, assim, primeira coisa, o médico, pelo ato médico, ele é responsável pelo que ele faz. Se ele se julga responsável, ele pode fazer. Se ele não for capacitado para aquilo e acontecer alguma coisa, a culpa é do médico, totalmente. Né? Então, assim, você usar um produto definitivo, você precisa ter certas certezas. A capacitação para isso é essencial, né? Você não vai usar um produto que dê problema depois para as pessoas. Então, assim, o PMMA eu costumo dizer que é uma das coisas, um dos produtos mesmo, um dos materiais mais versáteis que existem, né? Que se você for procurar, assim, artigos sobre o PMMA, você vai ver que o PMMA, ele é feito, ele pode ser usado desde você fazer tipo chips de celular, porque ele é uma espécie de, acho que como se fosse uma espécie de plástico, mas assim, no caso do corpo, ele não tem nada a ver com o plástico que a gente está acostumado, não é garrafa PET, né? Então, assim, o que acontece? O PMMA, ele, pro corpo humano, ele adoro o PMMA, porque os oftalmos, por exemplo, lente intraocular que vai dentro do olho de catarata, lente de catarata intraocular é feita de PMMA. Prótese valvar também, né? Né, para colar o marca-passo, né, a cola de marca-passo que vai, assim, colado no coração é feita de PMMA, né, então os ortopedistas mesmo, se a pessoa quebrou um osso e usou cimento ósseo, ela tem PMMA no corpo. E fora diversos outros casos, né? Fechar a calota craniana, você colocar do lado do cérebro um produto, você não vai colocar qualquer produto, né? Então, assim, na parte da medicina, o PMMA literalmente revolucionou tudo, né? Assim, desde a década de 40 que ele vem sendo usado na área da saúde mesmo, na área da medicina, e ele teve esses diversos usos, esses diversos procedimentos que utilizaram o produto, né? Então é bem interessante chegar onde a gente chegou. E há quantos anos, né, Ivan? Exatamente. Não é uma coisa que surgiu ano passado. Você já viu cimento ósseo dando rejeição? E assim, já chegou até mim pacientes achando que isso foi criado ano passado, que é algo muito recente, né? Então Não, tá aí o NACO com 33 anos e 100 mil casos de experiência, né? Então, assim, são muitos anos de experiência, né? Eu utilizei há quase 100 anos na medicina. E eu estou, assim, cada vez mais, cada curso, eu falo que esse curso agora foi outro pra... me conta um pouco mais, como é que foi esse curso com a doutora Fernanda? Então, foi um pouco diferente dos outros, né, porque nós fizemos uma imersão também em cadáver fresco, eu achei isso muito, muito interessante, pra você ver ali as áreas nobres, as áreas de risco, né, que não devem ser preenchidas. Então, foi muito legal isso, e também... Como é que funciona isso? Qual que é a diferença de um curso, por exemplo, em paciente modelo e em cadáver? Por que para o médico, assim, para a experiência médica, isso é interessante? A partir do momento que você está ali, questão de anatomia mesmo, né?
Isso é muito importante. Uhum. Porque nós temos ali a musculatura, onde nós vamos realizar o preenchimento, mas nós temos estruturas que não podem ser preenchidas. Uhum. Essas estruturas estão bem próximas. Então, conhecer, né, e fazer esse curso num cadáver é muito importante. Abriu, assim, minha cabeça completamente. É diferente, por exemplo, de você aprender anatomia na faculdade de medicina, que vocês já aprendem, tipo, um absurdo de anatomia na Sim. faculdade de medicina. Porque na faculdade você vê como um todo, né? Ali nós ficamos dedicados a uma pequena área, então... E com a você experiência estuda da doutora Fernanda também. A doutora Fernanda é maravilhosa. Uhum. Então você estuda... Você se capacita mais, né? E aí nós fizemos também, aprendemos a fazer um mapeamento, né, da região glútea com a doutora Mariana, que eu amei, adorei ela. Nossa Senhora. Sim. A Rinaldi é massa. Ela me surpreendeu muito, falei pra ela. Ela surpreende, ela é surpreendente. Ela me surpreendeu também. Me surpreendeu, porque eu falei, eu seguia no Instagram já, mas assim, eu tinha outra imagem dela. Não, a gente pessoa muito humilde, absurdo, sabe? E disposta a ajudar. Nossa, ela ganhou meu coração. E então a gente realizava o mapeamento, né, de toda a região glútea antes de realizar o preenchimento. Então você vai preencher com mais segurança. Aqui eu não posso ir, entendeu? Entendi. Então assim, foi muito legal mesmo. Que massa. E acompanhar, assim, saber a técnica de uma... Igual a doutora Fernanda falou, gente, eu trabalho aí mais de 20 anos. Então, hoje eu tô entregando pra vocês uma técnica a mais segura, né? Então, isso é muito importante. Sim. Então, eu voltei com mais segurança ainda pra poder trabalhar. Não, e fora a quantidade de artigos que a Sim, Fernanda nossa, ela é muito publicou. estudiosa, inclusive, ela publicou no curso, foi aceito o último artigo que ela publicou agora, utilizando o polimetilmetaclato. Sabe quando o paciente vai ficando com... O paciente mais velho vai batendo aqueles roxinhos no braço? Então, utilizando... Trata isso também? Ela publicou agora. Caramba! Ela publicou agora, depois eu vou te mostrar o artigo. Que massa! Para resolver isso. Que massa. E já tem das mãos, né? Por exemplo, tem o bioestímulo de mãos, né? Sim, que é o Biosculpt. Né? Então, por exemplo, você faz o Biosculpt na mão e, assim, a mão rejuvenesce, né? Tipo, tem aquela mão mais eu utilizo o Biosculpt hoje na clínica, não só para as mãos. Utilizo na face, utilizo o interno de coxa. Às vezes o paciente não quer saber, a queixa dele não é o bumbum. No pescoço dá para fazer também? Dá para fazer no pescoço, dá para fazer no abdômen. Então, hoje eu venho usando muito, porque a gente sabe do poder de estímulo de colágeno, né? Então, não se compara. Eu mostro isso pro meu paciente. Que massa. E as microesferas estão ali. Então, o estímulo de colágeno, né? Continua. Então, é ganho pro paciente isso, né? É mais vantajoso ele optar pelo PMMA. Show. Não para volumizar, para estimular colágeno nesses casos, né? A concentração muda? Muda. A gente usa numa concentração menor, né? Show. Perfeito. E tem pacientes, Ivan, que às vezes eu pensava assim, não, vamos umas 3 sessões. Eu já tive pacientes que com uma sessão, no retorno de 45 dias lá, eu estou super satisfeita, eu não preciso mais. Com uma sessão. Porque dá aquele preenchimentozinho de leve, né? Mas bem leve. É uma pele firme mesmo, né? A entrega de resultado. É muito bom. Bacana. Doutora, obrigado. Eu que agradeço. Esse papo. Que honra a nossa conversa. Foi muito bom. Gente, obrigado. Esse foi mais um episódio do Pode Harmonizar. E com a doutora Laís Borges, foi um prazer absurdo ter ela aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. E, doutora, obrigado novamente. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Show.